Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 60. Estou a falar de Portugal continental, são 14 horas e 54 minutos do dia 7 de julho de 2000. Perdão, 4 de julho de 2024. Mas antes de começar, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, para que permita este momento de paz, de harmonia, de discernimento, para que todos possamos compreender o estudo desta obra do Espiritismo, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, para que todos possamos compreender as respostas dos Espíritos superiores, para que todos possamos compreender a nossa vida aqui na Terra, ou no outro planeta que seja, e a nossa vida no plano espiritual. Aumentou deste grupo aos nossos guias de quem vai ouvir, e ao meu guia que vou tentar explicar da melhor forma. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Vamos então dar continuidade ao estudo. Estamos no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Estudamos a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e nossos atos. Pergunta 468. Renunciam-se às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E a resposta é a seguinte: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Bem, aqui estamos a falar, nesta pergunta 408, de estratégias de ataque. É que praticamente eu vou repetir a resposta dos espíritos superiores. E a resposta, a pergunta de Allan Kardec, a pergunta é a seguinte: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias fizessem? Te respondem os espíritos superiores. Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Bem, aqui vamos já ver. Os espíritos inferiores, quando acham assistência no campo humano do ser que eles querem atacar, eles certamente recuam. No entanto, não se pode relaxar a vigilância, porque eles ficam à espreita, esperando oportunidades de novo investir com todas as forças quando se trata de espíritos inimigos. Para quem já despertou para a luz, deve conservá-la acesa sempre, mantendo a chama acesa. E o melhor exercício para a sua defesa é caridade. Ainda mais devemos perseguir da maneira como Jesus ensinou, como está escrito em Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Vou reler. Contudo dizia ao Pai: perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Pois bem, verdadeiramente os espíritos perseguidores, eles acabam por não saber o que fazem. Se eles tivessem noção das leis estabelecidas por Deus, não fariam nem praticariam a maldade com os seus semelhantes. Se algum de nós neste momento estamos a ser vítimas de espíritos ignorantes, problemas sempre. Porque somente o bem pode criar ambiente para afastar o mal. Não queiras resistir ao mal porque ele não merece a nossa atenção. Estão a perceber esta frase? Não queiras resistir ao mal porque ele não merece a nossa atenção. Em lugar da resistência de tentarmos investir contra o mal, nós temos de dedicar-nos a fazer o bem, o tempo que pudermos.
que esse bem irá ser a nossa melhor defesa. Nós sabemos que no mundo em que vivemos, aqui na Terra, infelizmente, há muitos ambientes para o intercâmbio com as sombras. E essas semeiam sempre a discórdia, a violência, o egoísmo e o orgulho. Devemos estar preparados, esquecendo as sugestões que contrariam o humor. Que essas sugestões são fora do Evangelho de Jesus, porque os pensamentos entram e saem da mente permanentemente. Devemos entregar-nos aqui à oração e à vigilância. Para não cairmos em tentação, porque a queda é fácil, mas para levantar, precisamos muito mais tempo do que tivemos para a queda. Os espíritos inferiores renunciam às tentativas do mal desde que persistam, ou seja, desde que nós persistamos no bem até ao fim. Ser alegre na alegria de Cristo, ser bom na bondade de Jesus, ser caridoso com a caridade, com amor, na caridade com amor, para que possamos libertar-nos de todas as investidas do mal, ou do que se possa entender por mal. A vontade é uma força indispensável para fazer recuar os espíritos inimigos, mas aliando-nos a ela, devemos mudar o comportamento. Se eles nos atacam, é por ter uma sintonia do nosso modo de pensar e sentir a vida. Qualquer homem que comece a despertar para a sua libertação trava uma luta. E por vezes ela demora, porque essa batalha se encontra dentro de cada um. Devemos resistir a todas as sugestões contrárias ao bem e prosseguir nas linhas do humor, que logo venceremos. E a liberdade, ela irá aparecer nos nossos caminhos, mostrando-nos o céu e o hino da alma. O bem e o mal travam uma guerra. Às vezes parece que o mal é vencedor, mas o engano logo desaparece. Porque temos de ter consciência que somente o bem ficará de pé. É que somente o bem ficará de pé para poder receber as bênçãos de Cristo. Não podemos desanimar nos caminhos que estamos percorrendo. Esses caminhos são cheios de investidas indesejáveis para nos testarem-nos as nossas forças e nos colocarem no lugar que adquirimos por direito dos nossos esforços. O trabalhador é digno do seu salário. Compete a cada um de nós trabalhar com Cristo, que o salário não irá faltar para a nossa glória. E vamos à pergunta 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é a seguinte. Ouçam bem, isto é muito simples. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam as más paixões. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois esses que vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Esta pergunta 469 falamos a forma de neutralizar, não é? É que o modo que temos, o modo pelo qual podemos
influenciar, ou seja, não influenciar, mas neutralizar, neste caso, a influência dos espíritos ignorantes, como diz os espíritos superiores, é praticando o bem. O bem é força poderosa contra o mal. É o antídoto da influência do mal. O espírito, em certa fase da vida, fica propenso às más radiações, por encontrar dentro de si paixões inferiores e acesas, como o semelhante atrai os semelhantes. Já falei disto. É que espíritos equivocados dele se aproximam, mesmo que o sugestionado esteja se esforçando para se desligar das inferioridades. A presa espiritual é demorada para ser adquirida. Podemos gastar várias encarnações, não encarnações, reencarnações, a fim de conhecermos a verdade e essa verdade nos tornar livres. Devemos confiar em Deus. É chave mestra para o isolamento dos espíritos inimigos. No entanto, não podemos confiar em Deus envolvidos no mal. Não é possível. Somente o bem neutraliza o mal. Somente o amor neutraliza o ódio. Somente o perdão neutraliza a violência. Mas como conhecedores do Espiritismo, nós aprendemos que se pretendemos ajudar os ignorantes, não nos podemos afastar deles. A vida ensina como nos aproximar dos que esqueceram o amor. Todas as soluções, todos os problemas se encontram dentro deles. Nós, quando começamos a fazer o bem, a pensar no amor, no perdão, na fraternidade, achamos que já estamos livres das sugestões do mal que os inimigos espirituais nos inspiram. Mas enganamos-nos. Pois, quando passamos a viver o bem ininterruptamente, é que não deixamos lugar para os pensamentos inferiores. Entraremos na nossa casa mental. Se somente vivemos o bem por 12 horas, as outras 12 estarão sujeitas ao mal. Assim pode-se avaliar o quanto poderemos estar sendo influenciados, neste caso, pelas sombras. No entanto, foi-nos dada a razão para que nós possamos discernir uma coisa da outra. Temos os livros da santificação do amor, para que possamos sentir os meios de nos livrarmos do mal. Foram rejeitados também companheiros espirituais para nos ajudarem no momento da fraqueza. É que Deus ajuda os seus filhos por todos os meios possíveis, com o fim de despertar das criaturas, desligando-se das correntes de ignorância. Embora não tenhamos, eu volto a falar nisso, entre os pensamentos há certos intervalos. E é nesses intervalos que agem os espíritos inferiores, com as suas sugestões inconvenientes. Mas se nós analisarmos os pensamentos, encontraremos e sabemos discernir quais são os nossos e quais são os de fora. Se nós mesmos emitirmos pensamentos indignos, evitamos dar-lhes continuidades para que não façam joguetes de ilusão. Criamos uma carapaça em torno de nós mesmos, com a prática das virtudes ensinadas por Jesus, de modo a que nos possamos resguardar das investidas das trevas. Resumindo, temos que acender a nossa luz, que ela queima as ideias inadequadas ao bem. Não deixemos que o mal nos dirija. Sentimos dificuldades em viver o bem, em amarmos as criaturas, em gostar da fraternidade. Nós temos que ser sinceros e honestos e pedimos ajuda aos que nos são superiores. Que a bênção de Deus não faltará àqueles que têm boa vontade. Ao deitar-nos, não nos devemos esquecer da oração. E ao levantar-nos, devemos fazer o mesmo.
Ela é a força poderosa para ajudar na neutralização das investidas das sombras em nossos caminhos. Temos o conhecimento e devemos saber como convém aplicá-la, porque a sabedoria pode-nos ajudar muito a encontrar a paz para a consciência do amor. Se os pensamentos que surgirem na nossa mente nos sopram na discórdia, temos que nos livrar deles. Porque vindo de outros pensamentos que vêm de dentro para fora, nos impulsionam para o sofrimento. Procuremos Jesus em todas as situações de vida. Que Ele é o amor em Deus e pode nos socorrer com a vida na amplitude da paz. E vamos à pergunta 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Bem, as respostas dos espíritos superiores que assumem é uma resposta direta e precisa. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir que assim proceda. Para vos experimentar, nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeti-lo. Esta pergunta 470 leva-me a pensar na indução do mal, não é? É que o mal não precede Deus. Os espíritos que induzem o homem para as paixões inferiores o fazem por conta própria. Pela liberdade desfrutam, pelo seu livre-arbítrio. Os agentes do mal, nenhum mesmo é missionário. Os missionários somente são os benfeitores espirituais, que em cada passo se empenham em fazer o bem, amando todas as criaturas. Mas faça a seguinte pergunta: como acreditar em um Deus que é bom ou um Deus que é ruim? Lembremos de que o apóstolo João disse que Jesus é amor. Sendo ele amor, não pode ser violência. Não pode induzir os espíritos a fazer o mal. Isso estamos bem claros, claro. Espero. Cabe o nome do missionário somente ao que faz a caridade em todos os seus aspectos de benevolência. As leis naturais mostram, outra sim, que não existe o mal e que achamos que é mal aquilo que nos faz sofrer. A ignorância transforma as forças do bem e é nesta transformação que alcançamos o entendimento. O universo está em plena harmonia divina. E se o espírito e o corpo que usa são micro-universos, eles não podem viver bem sem estar em plena conexão com a vida universal. Se Deus é amor, se Deus é harmonia, persegue Ele, concitando a todas as criaturas a conquistar essa harmonia igualmente. Como está escrito no livro dos Espíritos, todos fomos criados simples e ignorantes. Dentro dessa simplicidade, a ignorância aparece por todos os dons perfeitos que estão em inatividade. E o tempo e a boa vontade de cada um deverá despertá-los para a glória da alma. Nós somos como que Deus em miniatura. Para sê-lo agradeça. Quando os nossos valores despertarem como sendo as nossas faculdades em ação, desconhecendo tempo e espaço, mas ligando ao grande ser que comanda tudo, Deus único, soberano da criação. Os maus espíritos induzem o homem ao mal e os benfeitores espirituais o permitem para testar provas e permite conhecer o verdadeiro valor do bem que nunca passa. Aquele
faça o planeamento, ou que planeja o mal, como costuma dizer, mais forma, mais simples, também entra experiências, provando no seu próprio ser que o mal não compensa. Tudo que contraria a lei do amor nos faz sofrer. Se os espíritos, aqueles que já têm uma certa faixa evolutiva, são dados às coisas desagradáveis, e Deus o permite, é porque tal facto reserva na profundidade alguma mensagem. Não tem alguma utilidade, não existe. Se Deus, que é sempre amor, o permite, é porque tem algo de amor no que chamamos e achamos que é o mal. Passamos por uma certa fase em que muitas coisas são ainda incompreensíveis para nós, para a humanidade. Os próprios livros mais chegados à verdade não têm a verdade total. Somente um ser a tem na plenitude, que é Deus. Jesus mandou-nos amar aos que nos caluniam e aqueles que nos perseguem, quem nos ofende e maltrata, e ainda orar por eles, porque é nesse teste que o ignorante nos ajuda a compreender a bondade e a misericórdia do Criador. Mas quando o mal chega às nossas portas, compete a nós procurar por esses meios livrar-nos dele, pelos recursos que a lei nos oferece. Muitos companheiros tentam conhecer Deus da sua profundidade e acabam se desviando dos seus próprios caminhos, como dizia ele. Porque se não o conhecemos, nem o corpo físico, quando nele estamos a viver, quanto mais os outros corpos que vestimos. Se não conhecemos a Jesus, como podemos conhecer a Deus? Toda a escada haveremos de subi-la, mas de uma forma de degrau a degrau. E vamos à pergunta 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de uma íntima satisfação sem que conheçamos a causa, devemos atribuí-lo unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações a resposta dos espíritos é isto. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estivestes durante o sono. Então aqui falamos de sensações que são explicáveis. Vejamos que quando de repente sentimos uma satisfação por viver, que quando assoma em nós um prazer por tudo, que não sabemos de onde parte, isso é uma inspiração dos benfeitores espirituais, a nos induzir para a vida, nos ajudando desta forma a vencer os percances do caminho. Se pensarmos assim, vamos pensar, até o próprio materialista sente, por uma vez ou outra, esse estado de alma, que saudades, ou de contentamento, que ele desconfia sempre que sente que aquilo não é dele. Mas o orgulho abafa os seus sentimentos que lhe segredam a verdade. Mas os próprios inspiradores esperam pelo tempo sem violência, sabendo que todos são filhos de Deus e que todos, sem exceção, haverão de conhecer o Pai hoje e amanhã. Ou amanhã. A alegria interna também pode proceder dos sonhos, e que por algum motivo que te faça lembrá-los, palpita o contentamento do que gozas por instantes, pelas lembranças e saudades do que ocorreu. Uma coisa é verdade, é que nós vivemos cercados de espíritos bons, maus, encarnados, desencarnados. Esses espíritos são os testemunhos dos nossos atos. São os nossos companheiros indispensáveis na nossa evolução espiritual.
É nesse sentido que a doutrina espírita diz que todos somos médios, encarnados fora da carne. E trazemos pelas mãos de Deus os poderes de comunicação, como bênção do Criador a nosso favor. Essas lembranças, agradáveis ou desagradáveis, são efeitos de comunicações nossas que vamos tendo com os espíritos. E se entramos na faixa do mal, temos mais comunicação com os espíritos ignorantes. Se nos melhorarmos intimamente, a lei nos traz espíritos elevados para nos comunicarem connosco. E daí vêm os sentimentos de valor moral, a nos garantir a paz e a garantir a fraternidade. Mas no final temos uma fonte interna de todas as virtudes, de todas as alegrias puras, quando já nos libertamos das paixões inferiores. Convém lembrar que os grandes santos e místicos falam dessa satisfação interna, que eles chamam de Cristo interno, ao qual o apóstolo Paulo assim citou: Cristo em mim é motivo de glória. Ele surge da pureza dos sentimentos de transformação do homem velho em criatura nova, do condicionamento de todas as verdades no coração e na consciência. A escala evolutiva das criaturas mostra-nos que a felicidade completa é gradativa, mas é permanente. Ela não para de bater em nossas portas e se porventura fechamos as entradas, ela sabe como abri-las, mesmo que nos custe mais caro. Lembre que Deus é amor. E esse amor nos invade o coração todos os dias, objetivando a nossa paz interna na consciência. Quando alimentamos uma sensação difícil em nossos caminhos interiores, a razão vai nos dizer de onde vem. Se boa, alimentemos-nos para que cresça essa vida em nós, nos dando mais vida porque compreendemos melhor as leis de Deus palpitando no nosso universo interno. Mas a melhor das alegrias é aquela que irradia na cidade do coração para o munido dos nossos sentimentos. Essa é a melhor. E vou continuar com a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Na pergunta 472, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podemos criá-las? Os espíritos respondem: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim como, por exemplo, um homem no seu caminho encontra certa quantia. Não penses que tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar o homem a ideias de tomar naquela direção e sugerir depois a de apoderar-se da importância achada, enquanto outros se sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. Ao mesmo se dá em relação a todas as demais tentações. Pois esta pergunta leva-me a pensar em circunstâncias, não é? Se está lá, o que é que devemos fazer? Isto é correto, aquilo não é correto. Vamos já ver. Como diz a resposta dos espíritos superiores a uma pergunta de Allan Kardec sobre a influência dos espíritos sobre nós mesmos, e que os espíritos respondem muito mais do que pensamos. Os espíritos que cercam os homens sem números sempre os influenciam em constante troca de ideias, mais do que aquilo que pensamos. Há aqueles inferiores que aproveitam as oportunidades de vigilância e de falta de oração para influenciarem do mesmo modo como pensam e acham. E quando não acham, perdão, momentos oportunos, eles criam citações para que o homem possa cair nas armadilhas. As armadilhas dos seus equilíbrios. E sucede com todos os seres, mesmo sem exceção.
Basta observarmos os pensamentos que surgem na nossa mente todos os dias, para que constatemos a aproximação dessas entidades que ignoram a verdade. A Terra se encontra, em certo modo, em uma faixa de inferioridade, que é por causa deste ambiente propício às paixões inferiores que os que se encontram nela são influenciados pelas más tendências. Nós não podemos pensar que somente os encarnados são influenciados pelas más ideias. O mesmo acontece no plano espiritual. Os pensamentos se aproximam de nós e por vezes se apoderam da nossa vontade para aquilo que se materialize. É necessário mesmo muita vigilância na arte de filtrar o que chega a nós, para o proveito do nosso mundo interior. Às vezes falamos somente de coisas acertadas, mas vivemos algumas vezes nos acertos. Para ficarmos livres dessas insinuações de desarmonia, é necessário pureza de coração, de forma a que, sim, um campo de força capaz de queimar os pensamentos intrusos que se aproximam de nós. Quando estamos na carne, a abertura para os pensamentos desejáveis é enorme. Nota-se em toda a parte criaturas de grande nobreza de caráter, vezes em quando sendo envolvidas por ideias completamente fora do seu âmbito de viver, e por vezes apegando-se a elas de maneira inacreditável. Eis porque Jesus é dotado de grande tolerância no campo da educação humana, e o programa é praticado sem constrangimento pelas grandes almas por conhecer o ambiente da Terra. A influência é poderosa em todas as circunstâncias observadas. Os encarnados são cheios de fraqueza, e é nestas horas que os espíritos inimigos se aproximam deles, para manifestar as suas paixões inferiores. Sendo a vida uma luta, Deus permite que lutemos mediante todas as controvérsias, que é uma forma de experimentar a nossa resistência diante das nossas próprias inferioridades. É por isso que devemos dar graças a Deus pela presença do Espiritismo na Terra. Pois essa doutrina vem trazendo Cristo vivo, a nos ajudar a todos a nos livrar das influências do mal, como preparando todas as investidas, nos mostrando, e não devemos fugir dos problemas, mas vencê-los com as armas que o Evangelho coloca em nossas mãos. Os espíritos que gastam o seu tempo em fazer o mal estão, no fundo, procurando o bem, que hoje nem sempre encontrarão. Porque todos somos feitos para o amor. E somos feitos pelo amor. As forças mais perigosas, assim como as mais iluminadas, se encontram no obscurso da vida, dependendo da seleção que os nossos dons possam ajudar a escolher. Quando quando temos pensamentos inferiores, e quando esses pensamentos inferiores se apressarem da nossa cabeça, oremos para que aqueles que insinuam essas ideias, ajudando-os a compreender e a aceitar outros caminhos, que irão ser, de certeza, dadas novas forças para que nós possamos ensinar e instruir. É bom que nós sejamos fortes em todas as lutas, que salientem o bem, porque somente ele ficará para sempre nos nossos corações. Em todos os momentos em que a fraqueza aparece no nosso caminho, irão aparecer com ela espíritos de más condições espirituais para te levarem ao mal. Analisa os teus pensamentos todas as horas e alinha todas as ideias a todo momento, para não perdermos a direção que o amor procura nos indicar. E vamos mudar de tema, vamos passar à pergunta 473 e iremos entrar no tema possessos. A pergunta 473 de Allan Kardec é a seguinte: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado,
neste corpo? Olha bem esta pergunta de Allan Kardec. A pergunta acaba por ser importante, porque há muita gente que vê isso, coisas na televisão e pensa que é a realidade. Mas fechamos a resposta dos espíritos superiores. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sob a matéria que se ache revestido. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá de permanecer ligado ao seu corpo, até ao termo fixado da sua existência material. Aqui falamos de um tema, como eu mencionei há pouco, onde há pessoas sem dúvida nisto, é que estamos a falar de possessão. É que a possessão é uma coisa diferente, mas vamos ver. Quando julgamos que uma pessoa em que se encontra possessa é devido a uma junção de almas em torno do corpo físico, pela força do mau entendimento das leis espirituais que regem e sustentam a própria vida. Entende-se a extensão da ignorância do desencarnado que pretende e muitas vezes o consegue subjugar o desencarnado que consegue muitas vezes subjugar o encarnado nos seus caprichos pela sua presença, como que irradiando ódio, pretendendo na maioria dos casos também fazer justiça. Foi para resolver este e outros problemas que o mestre deu grande ênfase ao perdão. Estimulou o esquecimento das faltas, procurando abrir caminhos para o amor dentro da mais pura fraternidade. O conceito de amor com Cristo cresce na vertical para Deus. Desfaz todas as barreiras que a violência edificou. Faz desaparecer o orgulho e faz desaparecer o egoísmo. O Espiritismo surgiu por misericórdia de Deus, pelos canais de Nosso Senhor Jesus Cristo, objetivando levar o homem a entender o Evangelho na sua pureza primitiva, facilitando a sua vivência pelos homens que desejam conhecer a verdade e ser por ela libertados. A possessão é trabalho de muito tempo que os espíritos das trevas armaram contra quem se encontra nas suas faixas de paixões inferiores, para se livrar desse turvamento mental de quais inconsciência. O homem deve trabalhar na pureza dos seus sentimentos para clarear as suas ideias e modificar a sua vida copiando diariamente a vida de Jesus. Aquele é o nosso roteiro, é a nossa vida, é a nossa verdade. Se não passarmos pelos seus conceitos de vida, se não respirarmos o seu clima de amor, se não passarmos a amar, dificilmente encontraremos o reino de Deus dentro de nós. A possessão se dá quando o espírito inferiores se identificam com os outros, sendo encarnados ou desencarnados na altura das suas vivências, criando uma verdadeira calamidade no seu mundo interno. Por isso, embora seja muito válido doutrinar certas entidades pela palavra e pelos exemplos, somente nos livraremos de certas companhias espirituais consideradas por nós indesejáveis se mudarmos o nosso modo de pensar e o nosso modo de viver. Se retirarmos um espírito da companhia de alguém e se esse alguém continuar com os seus trajes incompatíveis, os seus trajetos, caminhos incompatíveis ao amor, a entidade pode voltar, trazendo consigo outros espíritos do mesmo naipe espiritual, piorando a situação do encarnado. Somente se livra da entidades malfeitoras do homem que sai das suas faixas, pois a lei nos diz com propriedade que os semeantes atraem os semeantes. Já falámos sobre isto. E a possessão é algo que não acontece de um dia para o outro. Quando se faz notar, já faz muito tempo que os espíritos alimentam-se das mesmas ideias, mutando diariamente milhares de criaturas em perfeita simbiose das trevas com trevas, numa troca permanente de magnetismo inferior
de surgirem muitas vezes variadas enfermidades, tanto no corpo físico quanto nos corpos espirituais que vibram com mais intensidade. Perdão, só respirar, estou cansado. Perdi-me agora, mas vou tentar. Os nossos pensamentos buscam aqueles que pensam igualmente como nós, onde quer que seja, enviados pela nossa vontade. É o batei e abrir-se-vos-á. É o buscai e achareis. Certamente que já nascemos num mundo de encarnados com certas deficiências psicossomáticas, queria dizer, como é o caso do sistema nervoso que todos os dias se mostra em quase todas as pessoas suscetíveis de alterações. É por ele que geralmente os espíritos inimigos se aproximam, dando a sensibilidade, passando a perturbar o encarnado. No Evangelho segundo o Espiritismo não dá o ponto de equilíbrio espiritual, através da límpida imagem da mensagem do apóstolo Paulo. Fora da caridade não há salvação. É preciso, entretanto, que se entenda o que é caridade para consigo e para com o outro. Devemos cuidar mais de nós mesmos, sem deixar esses cuidados de cristalizarem em egoísmo e exaltação da nossa própria personalidade. Os processos egoístas, por lei universal, que dá a cada um o que procura. Nós procuramos a possessão pelos pensamentos, pelas ideias, pelas palavras, certamente pela vida que levamos. Se mudarmos interiormente, a vida, por fora, cooperará com os nossos impulsos e cooperará os nossos impulsos íntimos. O céu e o inferno, céu e inferno não existem. O céu e o inferno estão dentro do nosso coração. Acharemos o melhor que procuramos. É a afirmativa de Jesus. Despertemos para o amor, que esse amor passará a morar em nós, para a nossa felicidade. E vamos à pergunta 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência do outro espírito, de modo a que se achasse subjugada, obsidiada, ao ponto de que a sua vontade vir a achar-se, de certa forma, paralisada? Olhem bem as respostas dos espíritos superiores, sem dúvida. E são esses os verdadeiros processos. Mas é preciso que sabais que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta, quer por fraqueza, quer por chala. Muitos epilépticos ou loucos que mais necessitavam de médico do que de exorcismo têm sido tomados por processos. Claro, tenho que fazer aqui um comentário que vou ler, que acho que é importante. O vocabulário processo, da sua acessão vulgar, supõe existência de demónios, isto é, uma categoria de seres maus por natureza, que há a coabitação desses seres com a alma do indivíduo no seu corpo. Pois, neste sentido, não há demónios, e que os dois espíritos não podem coabitar conjuntamente, simultaneamente, o mesmo corpo. Não há processos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo processo só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta de uma alma pode achar-se com a relação com espíritos imperfeitos que a subjuguem. Pois aqui estamos a falar de dependência, não é? Usar a palavra processo é apenas uma força de expressão de sorte a entendermos uma profunda simbiose de dois espíritos que se afinizam. Os dois têm muito em comum.
igualmente sentimentos, nos seus roteiros percorridos e aquilo que irão ainda percorrer. Existem exceções de desobsessão, nas casas espirituais. Muito válidas, no entanto, é preciso que se entenda que o primeiro a ser educado terá que ser o encarnado. Não fará de promover para o seu bem-estar mudanças dos seus sentimentos mais profundos. Existem os pensamentos secretos que alimentam o que temos prazer de sentir e que são aqueles que criam uma linha de comunicação com os espíritos das trevas a nos induzir para a obsessão. A obsessão é capaz de tirar devagarinho a nossa consciência, sendo lugar a uma outra consciência estranha a dominar a nossa vida. Em muitos casos ficamos dependentes de maneira profunda da companhia das entidades espirituais. Muitos dizem que os verdadeiros possessos ficam completamente inconscientes. Não é assim. Ninguém por lei espiritual rouba a consciência do outro. Das profundidades dos pensamentos está a liberdade de pensar. No entanto, podemos encontrar a resistência dos que nos dominam pela compatibilidade de ideias más. Repetindo, nunca caímos em inconsciência total. Nunca poderão tomar totalmente conta da nossa consciência. Quando por vezes o encarnado parece estar em consciência, como se fala muitas vezes, não é? O espírito se encontra ativo. No entanto, a alma se encontra em condições de se expressar por deformidade ou desequilíbrio do aparelho carnal. E se falando de dependência, encontramos pessoas encarnadas, uma dependente da outra. Em muitas circunstâncias e às vezes se demoram neste processo, uma esperando a outra, para se completar e viver. É falar de personalidade, é falar de equilíbrio emocional. Cada consciência é um mundo diferente. O mundo esse deve ter a sua independência espiritual. É neste sentido que Jesus dizia: conhecereis a verdade e ela vos tornará livre. É que nós precisamos conhecer a verdade, ou pelo menos nos esforçarmos para tal, para que essa liberdade possa chegar, mesmo que seja lentamente, mas para a nossa felicidade. Bem sabemos que os elementos novos não se misturam e a nobreza espiritual haverá de ser conquistada pelas almas para que elas não atraiam companhias inferiores. Mas existem certas provações que nos aparecem possessões. Dar o corpo vive ainda com muita deficiência, de modo que a fraqueza leva a criatura a ser dominada pelos espíritos equivocados. Quando já se tem a alma muitos inimigos do passado, ela sobe a influência dos companheiros que ainda residem nas sombras. Se temos um corpo e devemos cuidar dele, fazendo dele o nosso conhecimento, porque um corpo fortalecido em uma mente dotado de conhecimentos espirituais terá a felicidade e a facilidade também de resistir bem maior para que possamos libertar dessas companhias e chaves. Não julguemos ninguém. Não caluniemos ninguém. E porquê? Não caluniemos os nossos companheiros. Nem ofendemos. Não façamos isso aos nossos semelhantes. É que o tempo acaba a ser curto para consertarmos a nós mesmos. Se empregamos esse tempo para vigiar a vida alheia, ficaremos envolvidos no próprio mal dos outros e passaremos a sofrer as consequências de todos os males. Fugir de toda a dependência, a não ser da de Deus. Que aí o Cristo nos irá ajudar nos processos de libertação do mal que se aproxima em nós. Vamos à pergunta 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? A resposta é a seguinte: sempre é possível.
a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então estamos a falar aqui nesta pergunta 475 do que tens a vontade. Para libertar-se da dominação dos espíritos inferiores é indispensável cortar a sintonia que temos com eles. Simples, não é? Mesmo a obsessão é um processo de afinidade espiritual, do obsidiado para o obsessor. O poder da vontade é válido, mas não somente pela vontade que se pode ficar livre dos espíritos seguidores. A razão nos fala que devemos livrar desse tipo de companhias, mudando o modo de pensar e, certamente, claro, o modo de viver. Lembremos que os corvos sobrevoam onde o cheiro os atrai. As moscas procuram o ambiente que lhes convém. E assim os homens buscam sempre o ambiente da sua natureza íntima e atraímos espíritos da mesma faixa de entendimento. Devemos fortalecer o poder da vontade, que é o nosso dever. Porém, devemos usar essa vontade forte para o perfeccionamento das qualidades espirituais que carregamos no nosso coração. Existem vários tipos de espíritos. Os dominadores são os piores, pois eles emitem forças negativas para nos dominar de acordo com as suas ideias de escravidão. Compete-nos a nós reagir com todas as nossas forças, igualmente, mas também nos esforçamos para sair da dependência. Isso só opera com a nossa renovação espiritual, modificando as nossas atitudes, a nossa vida. Fazemos a nossa reforma íntima. Como já tem-nos dito os espíritos, pureza mental não é fácil de conquistarmos. Não é impossível. Depois de passarmos ao domínio de nós mesmos, nunca mais voltaremos atrás. Porque a vida é crescente, pescando o infinito. A nossa alegria é que a felicidade existe em todos e todos poderemos encontrá-la ficando com ela eternamente. Quando a vida se constituirá um verdadeiro condicionamento da firmeza de princípios que encontrará afinidade no mundo interior. Se nós modificarmos, se nós integrarmos com a caridade, uma coisa é certa, somente os espíritos da mesma harmonia aproximar-nos do nosso coração. A religião menos procurada no mundo terreno acaba por ser a mais perfeita, que é a religião do amor. Ela pode ser chamada de muitos nomes, mas é sempre a mesma. É o sol da divindade. Saída dos lábios de Jesus, a terra antes de Cristo conhecia o nome amor, mas fazia dele um processo de interesse próprio, pois o mestre, com esse amor, tornou-se um brilhante, transmutando-se em todas as virtudes do bem e capaz de expressar as criaturas para a verdadeira paz íntima. O amor é a maior expressão de Deus, por onde ele vibra. Desenvolver o poder da vontade, mas tendo em conta que sabemos usar o poder da nossa mente, nós colocamos os nossos pensamentos ao serviço da dama mais iluminada da Terra, que é a caridade. Com as suas divisões benfeitoras e fiéis à fraternidade, tudo o que fizeres, faz-o com amor. Ele sempre dá um toque de luz nos impulsos da vida, libertando-nos em todas as injúrias que venhamos a encontrar nos caminhos do despertamento espiritual. É que para livrar-nos das más companhias, torna necessário criarmos ambiente para que os bons companheiros possam encontrar em nós afinidades onde vibram os nossos corações. Meditemos em Jesus, de modo que a sua presença em nós faça renovar os nossos sentimentos,
nos indicando o que devemos fazer da vida. A possessão não nos domina completamente, e ficando um resto de luz nas ideias, podemos fazer dela um caminho para o arrependimento. Busquemos o Evangelho, para que ele possa nos induzir à renovação da vida no coração da própria vida. Jesus nunca fica longe dos seus tutelados. Ele está estendendo como estendendo as suas mãos de uma forma permanente na procura das nossas. Temos é que aceitar o seu chamado. E vamos continuar com mais uma pergunta 476. É a última pergunta deste episódio 60. Pergunta 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer com que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição da terceira pessoa? Olha que importante esta pergunta, e a resposta vamos tê-la de uma forma eficaz. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para atraí-los. Todavia não poderá, se o tiver subjugado, não lhe prestar concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aqueles que não tiveram um coração puro pode nenhuma influência exercer. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Então temos aqui a necessidade da ação de um homem de bem para ajudar realmente neste aspecto. É que o homem de bem que se refere é aquele que já se encontra moralizado pelo domínio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa criatura tem força sobre os espíritos ignorantes e basta a sua presença para eles se afastarem. O ambiente puro os contras, impacienta e eles o abandonam, porque este se encontra carregado de fluidos elevados. Quando uma alma vai conversar com um espírito que esteja influenciado a alguma pessoa, essa alma não reúne condições morais para tal empreendimento. Ele não respeita e passam a discutir e até mesmo a trocar impropérios. Esqueçam-me sempre do acento. A força moral é tudo um aprendizado. Bem como para afastar as más entidades que perturbam o ambiente familiar e as pessoas. Mas, para ficar livre de entidades malfazejas definitivamente, o homem deve-se moralizar e empenhar-se para reformular ideias, consertar pensamentos e mudar de vida. Mudando interiormente a lei que se encarrega das mudanças externas, a obsessão que chega por descuido à possessão. E pode entrar sem que a criatura se perceba de modo mais claro. A subtileza é muito grande e é preciso muita sensibilidade do encarnado para entendê-la. Porque entre nossos pensamentos existem intervalos, pequenos que sejam, mas que permitem a introdução de pensamentos estranhos. Pode ser para as ideias estranhas que os nossos pensamentos estejam mudados. Assim não devemos aceitar os certos fascinadores e carregados das paixões inferiores. O raciocínio, neste caso, deve ser puro, para a devida seleção de valores. O que ocorre no mundo dos encarnados pode-se passar no mundo dos espíritos. Estes, quando inferiores, subjugam os espíritos ignorantes, assim como os espíritos iluminados ajudam os sofredores pelos mesmos processos. Sabem o que é? É a mediunidade agindo em toda a parte, precisando de ser moralizada e tocada nos planos de Jesus. No caso do orientador sem a devida moral evangélica,
quando passa a falar com os espíritos no sentido de afastá-los com determinadas pessoas que eles perseguem, os espíritos inferiores não respeitam. Nem atendem à sua argumentação e, por vezes, os benfeitores não atendem aos seus chamados, por não estarem devidamente seguros no que falam, por não viverem o que ensinam. Neste caso, a moral elevada é a força da alma para a paz, onde quer que seja. O homem de bem é uma luz onde estiver, transmitindo a paz por onde entender e mostrando para que os que cercam o amor e se irradia no seu sensível coração. Todas as organizações espirituais haverão de mostrar primeiro, pelo exemplo dos seus dirigentes, o que é a vida certa, a vida correta, a vida a seguir. E os que ouvem os conselhos se irão interessar pela prática dos ensinamentos de Cristo. Desta forma, os espíritos inferiores se deixam melhorar, assimilando os conceitos valiosos de Jesus, e os que não se interessam se retiram para o grande ambiente que lhes sirva de campo para as suas inferioridades. A vida é sintonia. Somente colhemos o que plantamos em pensamentos, palavras e atos. Orar e vigiai. Novamente entra aqui na conversa, porque a fascinação pode dominar com muita facilidade as pessoas. Podem encarnar-te sugerir pensamentos inferiores e estes serem absorvidos como sendo seus. E essa sugestão pode ser diária até chegar mesmo à possessão. O Espiritismo é um campo de informações. Informações seguras de como livrar-nos das más influências de espíritos enganadores. Compete a nós o trabalho de seleção daquilo que vem à nossa mente. A Terra já é um ambiente propenso à inferioridade. Sofremos a influência ainda maior quando atraímos para junto de nós espíritos voltados para o mal. Mas não se esqueçam que Jesus é segurança. Abre os braços em busca do Mestre e ele já abriu o coração para todos nós, para toda a humanidade. E chegamos ao fim de mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje estivemos no episódio 60. Para a semana voltaremos com o episódio 61 e 62. Mas antes quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, por ter-nos permitido ter paz, harmonia e discernimento neste momento. Ao nosso mentor deste grupo, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais. Para que o discernimento esteja estado junto de vós, para que possais entender estas perguntas e estas respostas que se encontram no Livro dos Espíritos. Obrigado, Jesus, e estás connosco, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado por terem participado neste estudo. Até breve.